Quando a gente fala, né, ela falou da questão que não conseguia comer, né, se alimentar. A gente sabe que tem, óbvio, muito dessa questão da medicação e a gente também tem toda a questão psicológica desse processo, né, que embota, que entristece. Nós somos biopsicossocial e espiritual, né? Mas como que você consegue, nesse momento em que o paciente chega tão fragilizado, né, clinicamente e emocionalmente, fazer com que entenda que, mesmo que não consiga se alimentar, que isso é um ponto importante? Como é que você consegue trazer essa ponte? Na verdade, a gente precisa entender a rotina, né, daquele paciente, quais são os sintomas que ele está tendo naquele momento, porque dependendo do caso, uma semana está bem, a outra já não está. Então, o período, né, de consulta, às vezes, tem que ser curto mesmo, para a gente tentar entender como que ele é. E aí a gente vai na rotina dele, o que ele consegue estar fazendo. Eu vou tentando entender para ser uma alimentação um pouco calórica também, para ele não perder tanto peso. E uma alimentação um pouco mais voltada para a questão de proteína também, para a gente não degradar mais músculo. E aí nessa balança a gente vai sempre contabilizando. Aí suplementação a gente precisa entrar com suplementos, às vezes em determinados momentos. E aí também tem alguns pacientes que já vêm orientado de alguém, eu tomei isso, eu tomei aquilo. É importantíssimo a gente orientar isso, porque a quimioterapia interage muito com qualquer suplemento, por exemplo. Imunidade baixa, aí eu vou tomar uma vitamina C. A vitamina C, ela interage com a sua medicação, então acaba piorando o seu quadro, entendeu? Então, se você faz uma suplementação sem orientação, é uma cascata que fica pior, entendeu? Então, é tentar entender de cada paciente mesmo e olhar mesmo, tentar, olhar para você, o que eu posso te ajudar? Vamos tentar buscar, o que você consegue comer? Vamos tentar fazer dessa forma. E é um trabalho bem legal, assim, fica prazeroso ver como que a nutrição consegue ajudar dessa forma, se sentir bem. Aí você chega no final, assim, na próxima consulta, eu me senti tão bem, eu tô bem melhor. Eu pensei, é tão gratificante, é maravilhoso. E você, Maiana, como é que foi para você se deparar com essa humanização dos profissionais que te acompanham? Porque você fala com muito carinho, né, lá do hospital em que você está inserida ainda, né? Sim, eu estou em período de remissão. Isso. E como é que foi para você chegar com diagnóstico, com início de tratamento, dando conta da família, da sua filha pequena, né, Cecília, né? Cecília. E se deparar com pessoas que estavam ali para te estender a mão e para, de fato, seguir com você. Como é que foi isso? Quando eu entrei lá pela primeira vez, eu estava muito assustada. Imagina, parece que você sai de um país e entra em outro, né? E quando eu cheguei lá, que eu vi aquela multidão de mulheres carecas, todo mundo muito bem assumida, bonitas, com autoestima lá em cima, né? E outras pessoas também muito debilitadas, eu falava assim, nossa, parecia que estava todo mundo concentrado ali, mas na verdade eu que não estava nesse universo, não tinha um olhar para ele, mas o câncer sempre estava ali, sempre está por aqui ao nosso redor. E às vezes a gente não consegue enxergar isso. E aí o fato de eu ter entrado lá e ter visto que aquelas mulheres estavam, né? Eu falei, nossa, que bom isso. E aí a minha humanização chegou na minha primeira consulta com o meu médico, quando eu falei com o mastologista. Ele virou, assim, os médicos lá, eles costumam ser muito humanos para poder te falar até o pior, né? Até o pior. Então, quando eu cheguei, que eu sentei, né, que ele me deu essa notícia que era um tumor muito agressivo, ele segurou na minha mão, olhou para mim e eu falei assim, eu vou ficar boa? Só isso que eu quero saber. Ele, vai, mulher, você vai ficar boa. Então, aquilo ali para mim já foi o meu primeiro conforto. E o meu oncologista lá, ele é do mesmo jeito. Eu falo que ele é um pai para mim. Que nem eu falei, eu quase vim a óbito na minha 4ª quimio, eu tive uma neutropenia, que eu cheguei a 800 leucócitos. Muito baixo. 800 leucócitos, eu não tinha imunidade nenhuma. Eu cheguei a 50 mil plaquetas. Quase fiz transfusão, porque a minha medula simplesmente parou. Né? E nada, eu tomava esses sucos, né?
detox, essas coisas, e nada disso. Medicação, hoje em dia também a gente tem uma medicação, evoluiu muito, né? A filgrastina, né? Aí tem uma medicação que também auxilia na produção, né, de células novas, para melhorar um pouco a imunidade, mas vai muito de caso para caso, paciente para paciente. Mas a maioria das vezes é indicado, né, e faz algum efeito. Eu tive que fazer uso, né? Eu fiquei internada realmente. Quando eu saí, lá no hospital também eles davam, né? A injeção. Então eu fazia químio. Com 3 dias depois eu fazia 5 aplicações, né? Eu mesma fazia, porque é com tipo agulha de insulina, né? E é importante a gente falar também, porque eu já peguei alguns pacientes que, assim, eu tô fazendo tudo, a minha alimentação é super boa, eu não preciso desse ajuda, né? Dessa mais uma medicação, porque são milhares de medicações que você faz. Então, às vezes, tem paciente que muito recusa, né? E aí acha que só estou fazendo uma alimentação muito boa, sigo direitinho, que você fala, mas não precisa, tem que ter. Eu fazia, não tem como, não teve jeito. porque são mecanismos do próprio corpo reagindo àquela medicação agressiva, que é as células, né, danificadas. E aí você precisa ter uma outra medicação. Então, às vezes, uma paciente também não entende muito e aí, às vezes, quer realmente tentar só a alimentação. E a gente tem que entender tem que caminhar junto, né? E é muito interessante porque o relato de vocês falam dessa evolução, né? Dos tratamentos, de tudo. Só que a base disso tudo é entender a importância de você descobrir, né, o câncer no início. A prevenção, ela é importante, é por isso, né? que o Outubro Rosa, ele é sim né, uma campanha importantíssima. Eu sempre falo isso. Realmente, a campanha fez aquela lâmpada literalmente na minha cabeça. E aí, e se eu não tivesse tido a campanha, será que eu teria descoberto a tempo? Será que, né, o tumor estava com 1,5 centímetros, né, pequeno, mas por ser um HER2, né, por ter essa proteína, o HER2 é uma proteína que é responsável pelo crescimento do cabelo, o nosso coração que não para de bater está sempre em atividade. E aí o que ele faz com a célula cancerígena? Ela cresce desordenadamente com mais rapidez ainda. E aí é o que eu sempre digo, né, se não tivesse tido a campanha do Outubro Rosa, será que eu estaria aqui hoje para estar conversando com vocês? Será que eu teria detectado o meu nódulo de forma precoce? A campanha foi de uma coisa pequena e foi crescendo cada vez mais. E aí não só agora o câncer de mama, mas tem o novembro, que é de próstata. Isso, existem os meses de conscientização de cada tipo de câncer. E aí a cada mês, na verdade, a gente tem uma conscientização. O câncer de intestino também vem crescendo bastante. Então, é importante porque esse crescimento porque dá resultado. Muitos pacientes são realmente diagnosticados no mês. E a campanha não significa que a gente tem que dar importância só no mês, mas ela é o mês de conscientização. Sim, a gente fala que o Outubro Rosa é de janeiro a janeiro. Não só o Outubro Rosa, o Novembro Azul, né, o Setembro Amarelo. Mas se não fosse o Outubro Rosa, não teria te dado não teria. Foi o Outubro Rosa de verdade. Então, realmente, eu falo que o Outubro Rosa, ele salva vidas sim, porque... Ele foi primordial para que eu conseguisse detectar de forma precoce. E hoje nós estamos aqui, né, numa mesa de 3 mulheres adultas e a gente precisa pensar em quem cuida de quem cuida, né? Porque a gente assume uma rotina muito grande, né? Como a Maiana mesmo falou ali, porque eu vou resolvendo tudo, eu vou fazendo tudo. Óbvio, a gente vai sempre... Exatamente, a gente vai colocando as prioridades. Mas eu gosto muito da explicação, né? Na psicologia fala muito que a gente tem que agir na nossa vida como um passageiro de avião, né? Então, quando a máscara cai, você primeiro precisa colocar a máscara em você, mesmo que você esteja com uma criança, porque se você tem que estar bem para cuidar do outro. Só que a gente acaba não fazendo isso na nossa vida. Exatamente. A gente está aqui, todo mundo, né? Todo mundo bonitinha, mas lá na hora da entrada, a gente chega como na quadra da escola? Oi! É aquela correria. E nisso, quando eu consigo ver que não é o meu marido que traz a Cecília. Então... a gente precisa realmente ter esse despertar para nós, né? Exatamente, porque talvez se você tivesse perdido esse tempo de mais alguns meses, como você colocou, que o seu câncer foi o 2º grau mais agressivo, você não teria aí essa chance enorme que você teve, que bom, de cura boa. Né? De cura boa, exatamente. E tem paciente, dependendo do tipo, que é o mais agressivo, que é o HER2 negativo,
o triplo negativo, a gente tem feridas, né? E alguns pacientes também escondem as feridas, não entendem o que é na ferida. E aí deixa passar, e aí crescimento acelerado, né, de câncer. Então, cada semana é um passo que se dá para trás. Então, o mais rápido possível, na verdade, é o melhor. Maiana, e qual a mensagem que você pode deixar para as mulheres que estejam passando por isso nesse momento? É uma responsabilidade grande, né? É o que eu falo, a gente não pode deixar que o nosso inimigo seja maior do que a nossa vontade de viver, né? Busquem a sua vontade de viver. A minha foi a minha família, foi a minha filha, as pessoas, né, que cuidaram de mim. E a gente precisa ter isso, né? A gente precisa se apegar a isso e não romantizar o câncer, né? Ele é um adversário que não deve ser subestimado. Mas o câncer não é atestado de óbito. Não, tem tratamento. Né? Doenças, a gente tem várias por aí, né? Eu falo isso, na Covid, o meu tratamento foi todo durante a Covid. E aí eu via todo mundo morrendo ao meu redor. E eu tô aqui. Então, o câncer não é um atestado de óbito. E é muito importante passar pelo processo. Sim. E aqui a gente não está falando de uma good vibes, uma positividade solta, não. Mas a gente está falando dessa assertividade. A gente tem que ter determinação para as coisas. Eu botei isso na minha cabeça, que eu ia passar como um rolo compressor por tudo aquilo que me deixasse triste. Porque eu falei, eu não vou entrar em depressão. E é muito importante a gente falar também do simbólico, né? Quando a gente fala de mama, a gente está falando, óbvio, a gente está falando de uma parte do nosso corpo, mas a gente está falando de um simbólico feminino. Sim. E o cabelo também é simbólico. Sim. Muitos pacientes... A gente perde a identidade. Exatamente. Muitos pacientes falam que essas duas condições fazem com que se perca essa identidade. Como que vocês lidam, né, por exemplo, com um paciente que talvez eu possa até, de uma forma leiga, entender como um momento de fuga, mas que foca nisso. Mas eu vou ficar sem o meu seio, mas eu vou ficar sem o meu cabelo. Como que vocês, como os profissionais que estão ali, vocês precisam ser técnicos o máximo possível, né? Tem hora que mas, mas e aí, Daiane, como humanizar e entender que aquilo é além de porque não é uma parte do corpo. Eu não acho que é chegar e falar, vai crescer. Isso daí realmente todo mundo sabe que vai crescer. Sim. É realmente sentir a dor, porque eu também penso comigo, como que eu me sentiria? Não ia gostar de ter o meu cabelo, né, caindo e ver eu cortando, né, tirando a mama. Tem paciente que não tira, mas tem gente que tira todas, às vezes as duas. Então tudo bem, a gente está aqui com você, o que você está precisando, o que você quer que a gente faça por você. Tem algumas instituições, a gente até libera, né, algumas instituições que você consegue estar fazendo peruca, ou mesmo tem lenços que você... Qual é a parte que você tem que aí você fica mais, se sente melhor, né? Botar um lenço mais confortável, você aceita melhor. Né? Então a gente tenta sempre buscar um caminho que ele se aceite naquele momento que ele está, porque dizer que o cabelo vai crescer, ele vai crescer, mas ele quer agora, né? Então o que a gente pode fazer? O que a gente vai fazer agora por você? Então a gente consegue estar ajudando dessa forma. O tratamento a gente tem, importante ter, né? Nem sempre todos têm. Mas a gente tem psicóloga, como ela falou que não conseguiu passar pela pandemia, mas a gente tem tratamento com psicólogo. Tem um oncologista, porque muita gente acha que é só o oncologista que cuida. Mas tem fisioterapia também. Sim, e é muito importante porque esse nosso bate-papo aqui, né, a gente está falando da importância da campanha, da importância da conscientização e da importância de quem vai nos assistir de entender que quando a gente fala o câncer de mama, a gente não está delimitando um espaço onde ele vai ocupar. A gente precisa se cuidar, né? A gente precisa da prevenção, a gente precisa de uma alimentação, isso que você falou é muito importante, né? Atividade física, e atividade física também é primordial. A atividade física entra na prevenção, entra também durante o tratamento, que muitos pacientes acham que não pode fazer atividade física e é importantíssima fazer durante o tratamento.
e o pós também.